Pronto, Malvina. Pronto, Adriana? Sim. Bem, então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade as duas, complementar a live anterior, né, do nosso projeto da FAPESP, que é um projeto temático, que foi aprovado em 2018, e que é composto por 5 subprojetos, né? O nome do projeto é Interação Abelha-Agricultura, Perspectiva para uma Utilização Sustentável. Na semana passada, foi falado sobre o subprojeto 1, desenvolvimento de técnicas de criação de abelhas não sociais, né? Depois também foi comentado sobre o projeto 2, e hoje a gente vai comentar sobre o projeto 3, o 4 e o 5, né? Na semana passada, a Roberta colocou os objetivos de cada projeto, e eu estou colocando aqui os resultados esperados de cada projeto, os impactos que esses projetos vão, em 2023, que a gente vai conseguir produzir com esses projetos, né? Então, só repetindo do projeto 1, que já foi apresentado, a gente vai, até lá, pretendemos ter as técnicas de criação das abelhas não sociais desenvolvidas aqui no Brasil, porque não tem isso aqui no Brasil, só tem na Europa, né? Na Europa eles já estão avançados, com umas espécies deles lá, e nós aqui não temos. Então, nós estamos começando a desenvolver a criação dessas abelhas aqui para poder utilizar em experimentos. Como a Elaine apresentou na quarta passada, ela já tem bastante desenvolvido, já tem, dessa criação, ela tem várias situações já resolvidas. Então, nós estamos muito animados que isso vá acontecer. Também vai se aprender muito o manejo populacional dessas abelhas em semicampo, que também a gente nunca fez isso aqui no Brasil. E depois, eles vão trabalhar com biomarcadores celulares, comportamentais, taxa de sobrevivência, e, evidentemente, comparar tudo isso com apps, que é muito bem desenvolvido. No subprojeto 2, as observações dos efeitos de diferentes agrotóxicos sobre os diversos aspectos da fisiologia da abelha, né? Alterações bioquímicas, moleculares e morfológicas, e o melhor entendimento a respeito dos efeitos tóxicos do uso de agrotóxicos combinados. Nós sempre trabalhamos aqui, esse é o projeto que eu coordeno, a gente sempre trabalhou aqui no nosso laboratório com inseticidas, digamos, individualmente, né? Pesticidas. Agora a gente já está trabalhando com ele combinado, um fungicida, um pesticida, ou 2 pesticidas, para ver o que acontece, e também nas abelhas nativas sem ferrão, e também comparar com a Apis mellifera. E depois, os resultados dessas duas, comparar com as não sociais do grupo de Sorocaba, né? O subprojeto 3, que é coordenado pela Roberta lá em Araras, né? Que é mais voltado para as questões imunológicas, né, das abelhas, tanto as sociais como não sociais, também fazendo um comparativo disso, né? E o que acontece com essa imunologia com relação às rotas metabólicas em condições de campo, quando contaminado ou quando sofrer ação desses inseticidas. O quarto projeto é coordenado pelo professor Ricardo da Exalc, né, que vai falar aqui hoje, a Roberta, o Ricardo e o Bruno, né, e que é uma coisa um pouco diferente do que nós aqui fazemos no dia a dia com as abelhas, né. Então, ele vai trabalhar com a questão, está trabalhando com a questão da assinatura de atividade elétrica relacionada à interação entre plantas e diferentes espécies de abelhas, né. O padrão do potencial elétrico, ou a magnitude desses potenciais, varia quando há exposição de abelhas aos inseticidas neonicotinoides? É uma pergunta que a gente pretende responder até o fim do projeto, né? E ver o que impacto causa isso nessa relação planta-polinizador, planta-abelha, né? Que tipo de sinal elétrico é gerado nas diferentes situações testadas nessa interação?
quais as vantagens e desvantagens do uso dessas técnicas, né? Então, daqui 2023, a gente vai ter uma resposta disso e ver qual é o impacto dessa situação. São tecnologias bastante novas, bastante diferentes, que não está muito relacionado no nosso dia a dia com relação às abelhas, que é muito interessante. E o subprojeto 5, que o coordenado pelo Bruno, lá também na Federal de Araras, né? Que é também muito interessante. Não é muito do nosso métier, mas é muito interessante. Então, ele vai tentar viabilizar e classificar as cenas de abelha para a produção de filmes finos para suporte de nanomateriais, que é uma coisa, nanomateriais condutores, que é uma coisa bem em voga hoje, que é uma tecnologia muito de ponta, né? Bem com a aplicação de sensores eletroquímicos nanoestruturados na determinação de agrotóxicos e peróxido de hidrogênio e mel. Então, uma tecnologia também diferenciada que está sendo muito usada em outros mecanismos, em outras situações, e que agora a gente está tentando aplicar isso nos produtos das abelhas, tanto no mel como na cera, né? Depois ele vai falar melhor, e os resultados estão sendo muito interessantes, né? E a gente espera, no final desse projeto, né, que a gente tenha grandes resultados, interessantes resultados, tanto para a publicação, mas também para que a gente possa fornecer dados para estabelecimento de políticas públicas, poder abrir novas possibilidades, principalmente com os 2 últimos projetos de pesquisa na área de abelhas, então, bastante interessante. A gente vê claramente que o projeto 1, 2 e 3, que é bem focado nas abelhas, né, vão fornecer dados dos efeitos de agrotóxico sobre as diferentes espécies de abelhas, e o subprojeto 4 sobre a interação abelha-planta, né, e no 5º a gente trabalha com os produtos das abelhas, né, e aí a gente fecha um ciclo de conservação e uso sustentável dessas mesmas. Então, foi assim que a gente projetou o projeto como um todo, organizou o projeto como um todo, né. Então, agora, a gente vai convidar a professora Roberta, que é a coordenadora do projeto 3, para que ela possa estar falando mais detalhadamente essa ação que eu fiz sobre o projeto 3. Aproveito já para agradecer o Ricardo, a Roberta e o Bruno, né, por estarem aqui presentes, e dizer para eles, né, que a gente já combinou isso, mas posso dizer em público, que a gente tem que apresentar o relatório da FAPESP com os dados e tal, mas a gente tem, nos projetos temáticos, nós temos que fazer um sistema de divulgação. E a gente, com essa história da pandemia, com a história das lives, a gente achou um modelo diferente de divulgação, fazendo essas lives do projeto, que eu acho que é uma coisa bem diferente. E tenho a impressão que, não sei, mas espero que seja o primeiro projeto que encaminhe isso como relatório para a FAPESP, tá certo? Então, aproveito para agradecer e agradecer as pessoas presentes aqui, tentando assistir e ver o que a gente tem para falar sobre isso. Muito obrigado. Roberta, a palavra é sua. Boa noite a todos. Você troca comigo? Isso. Para a gente mudar, fazer o compartilhamento de tela. Obrigada pela introdução aí, Malaspina, da continuidade do nosso projeto. Eu só queria ressaltar para aqueles que não estiverem apresentando, fechar suas câmeras e seus microfones para que a qualidade da internet não fique lenta. Eu já tive um problema aqui, quase que eu não entro. Então, por favor, desliguem câmeras e microfones e deixar só de quem estiver apresentando aberto, tá? Como o Malaspina disse, eu sou a coordenadora do projeto 3, então eu vou iniciar o meu compartilhamento. Falando hoje, tá? Vamos ver. Só porque eu pego no pé dos outros, hoje acho que a minha não vai.
Agora vai. Só me informa se já apareceu aí para eu colocar no modo de apresentação. Acabou de aparecer, Rô, pode colocar. Então, perfeito, agora eu já coloco. Então, como a Malaspina havia dito, o nosso projeto ele tem essa ordem, o temático em si, justamente para que a gente possa ter, a gente montou uma linha de raciocínio de conservação e interação com a agricultura e possíveis usos sustentáveis dos produtos das abelhas, que culmina no projeto número 5. O nosso projeto, ele é intitulado Como os agrotóxicos interagem com o sistema imune das abelhas, porque uma das coisas que a gente tem percebido é que, muitas vezes, quando a gente discute a questão dos agrotóxicos, as pessoas pensam muito em mortalidade. E nós já temos, há bastante tempo, dados na literatura mostrando que as doses subletais, elas têm uma importância muito grande e, por muito tempo, elas foram negligenciadas, porque elas podem não afetar diretamente as abelhas em termos de mortalidade, mas elas podem ter um impacto a longo prazo bastante complexo. Como característica de todos os subprojetos que fazem parte de um temático, o projeto FAPESP, assim, ele exige que a gente tenha interação entre os pesquisadores, não só dentro do projeto, mas com pesquisadores externos. Então, esse projeto, ele tem 4 pesquisadores associados, o Bruno e o Malaspina como os benditos frutos aqui entre as mulheres, o resto é mulheres na ciência, com certeza, a Thaisa, que começou esse projeto com a gente e ainda colabora, e a professora Patrícia Monteiro, que é uma especialista em plantas daninhas, trabalha bastante com herbicidas e com ecotoxicologia, e que faz a parte de herbicidas, me ajuda com a parte de herbicidas. E eu tenho inúmeros alunos, mas essas que estão aqui são as minhas mulheres da ciência, minhas 9 alunas, em que os projetos estão mais direcionados ao projeto temático, ao subprojeto. Eu tenho outros alunos que não aparecem aqui, peço desculpas a eles, mas porque os projetos não estão diretamente relacionados a esse subprojeto FAPESP. Então, eu queria nomear... A minha seta aparece, Adna? Sim, aparece. Tá, então beleza. Professor Bruno, que vocês vão ter a oportunidade de vê-lo daqui a pouquinho. Professor Malaspina, a Thaisa e a Patrícia. E aqui eu já queria mostrar e agradecer Tatiane, Ellen, Adna, que a gente falou o nome dela assim 1000 vezes durante a live, Isabela, Nicole, Ariadne, Graziele, Ana Paula e Patrícia, que têm projetos diretamente ligados a esse subprojeto dentro do temático. Tá? Quando a gente fala que está estudando o sistema imune das abelhas, eu já passei por isso inúmeras vezes, tá? Que é a questão, assim, o que você estuda? Então, antes eu trabalhava só com o cérebro, falava cérebro, as pessoas perguntavam, a abelha tem cérebro? Então, a gente fica meio assim, e aí a gente passa a explicar. Quando eu falo de sistema imune, é a mesma coisa. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque é um assunto que não é muito abordado. As abelhas, elas têm 2 tipos de sistema imune, pensando nas abelhas sociais. A gente tem a imunidade social, que estão representadas ali uma série de tarefas que são desempenhadas por diferentes abelhas em diferentes idades e que tem por objetivo manter a sanidade da colmeia como um todo. Essa foto é de Apis mellifera, mas nós estamos trabalhando com abelhas sem ferrão. A principal característica é o comportamento higiênico, em que a Apis mellifera, principalmente o nosso híbrido africanizado, é bastante eficiente, e nós também temos a coleta de resinas e o uso de resinas misturadas com algumas secreções que tem função antibacteriana, que tem função, na verdade, biocida, e que podem, então, contribuir para que eu tenha a imunidade, uma saúde, uma sanidade da colmeia como um todo. Mas nós também temos como organismo, a abelha individualmente, a imunidade individual, que é representado por uma série de células do sistema imune, que podem ser circulantes, estarem presentes na hemolinfa, que depois eu vou falar, é um pouco o objetivo do nosso projeto,
E nós também temos células fixas, associadas, por exemplo, dentro do corpo gorduroso, nós temos várias células que participam da imunidade individual. E nós temos também células que estão em órgãos e que são produtoras de substâncias que ativam, que modulam o sistema imune. Então, a gente tem processos de desintoxicação e produção de substâncias. Então, para a gente lembrar um pouco agora da questão do coronavírus, a gente tanto tem a imunidade, quando eu penso em indivíduo celular, quanto a imunidade humoral, que é representada pelas moléculas que são secretadas e que modulam, controlam a atividade do sistema imune. Tá? A ação do sistema imune, na verdade, ela é conhecida há bastante tempo, mas ela vem ganhando mais destaque depois que os estudos com os agrotóxicos passaram da fase da mortalidade para questionamentos em relação às doses subletais. Porque tudo isso começou a ter um boom por volta de 2006, com os primeiros relatos do CCD, nos Estados Unidos, principalmente, mas em todo o hemisfério norte, e que foi assumido como um problema brasileiro também, mas, na verdade, nós temos 3 coisas acontecendo com as abelhas no mundo. O CCD, que é o Colony Collapse Disorder, que é a desordem do colapso das colônias, que é muito característico do hemisfério norte, em que realmente ocorre desaparecimento das abelhas. As abelhas não retornam para suas colônias e a gente tem, num curto espaço de tempo, uma diminuição das operárias, principalmente das campeiras. Isso é muito raro aqui no Brasil. A gente não pode afirmar que não aconteça, mas ele é bastante raro e a gente tem poucos relatos desse evento. Nós temos os casos de mortalidade em massa, que está relacionada diretamente ao contato direto com algum tipo de agrotóxico. Inicialmente, a gente pensava que só inseticidas, mas hoje a gente tem alguns registros de outras moléculas que não são inseticidas, então herbicidas ou fungicidas, que possam causar isso para as abelhas, é lógico, dependendo de dosagem, momento de exposição. E o que nós temos relacionado... Só um minuto. O que nós temos relacionado à questão das doses subletais é a questão do enfraquecimento das abelhas, que isso é mais comum e hoje está sendo muito mais estudado. Isso pode estar, todos os 3 podem ter relação com várias coisas, que é a presença de patógenos dentro da colmeia, os estressores ambientais, então a gente tem uma série de outros produtos químicos, porque os agrotóxicos estão destacados aqui como pesticidas, mas a gente tem vários estressores ambientais, como perda de área nativa e exposição a um único tipo de flora, quando eu penso em culturas, por exemplo, as grandes extensões de soja. Grandes culturas também levam a uma deficiência nutricional, porque elas passam a se alimentar de um único tipo de pólen, um único tipo de néctar. E a composição de pólen e néctar de diferentes plantas, ela é diferente, então eu posso ter uma deficiência nutricional, tem, é lógico, a questão dos agrotóxicos, mas elas não estão expostas a um único problema. Então, o mais provável é que a interação entre todos eles. Mas, de uma forma geral, todos esses eventos, eles vão impactar com o sistema imune das abelhas. Então, o objetivo principal, nós temos vários objetivos específicos, mas nosso objetivo geral é avaliar as interações e os efeitos de diferentes classes de inseticidas, e depois nós adicionamos também outros grupos, não só de inseticida, pensando na questão da agricultura mesmo, sobre o sistema imune de 2 espécies de abelhas nativas e comparar com o híbrido africanizado. Quando nós pensamos no projeto, nós havíamos pensado em 2 espécies por conta do tamanho do trabalho que nós teríamos. Mas como agora nós temos vários alunos, e nós temos um outro projeto que nós já apresentamos em outras lives do CNPq, que trabalha com 3 espécies, nós procuramos manter as mesmas espécies para evitar que nós tivéssemos
inconsistências entre os dados. Então, os projetos são complementares. Nós decidimos trabalhar com Melipones cutelares, Scaptotrigona postica e Tetragonistica angustula, que são espécies, uma espécie do mesmo tamanho de Apis mellifera, uma de tamanho intermediário e uma pequena. E nós também vamos trabalhar com inseticida, um fungicida e um herbicida, e elas serão expostas a eles ou a soma deles. Então, pode haver interação. Para entender os impactos, nós trabalhamos com 3 órgãos-alvo diferentes, porque nós temos o intestino e os túbulos de Malpighi, que é a rota de absorção, no caso dos intestinos, e de excreção, no caso dos túbulos de Malpighi, que também secretam substâncias moduladoras do sistema imune, e o cérebro, por ser o órgão-alvo dos inseticidas, que era a nossa primeira molécula de estudo. Para avaliar os impactos, nós vamos utilizar técnicas de microscopia de luz, simplesmente a morfologia, e eu vou explicar a importância disso a partir de um artigo que a Tatiane publicou, mas nós também teremos técnicas de imunohistoquímica para avaliar os processos de morte celular. Além disso, especificamente para o sistema imune, nós vamos trabalhar com a contagem de hemócitos que nós já padronizamos, e eu vou mostrar para vocês os nossos resultados preliminares. Além disso, nós também já desenvolvemos técnicas de cultivo celular. Eu vou mostrar no artigo da Patrícia também que nós já, pelo menos, selecionamos qual é o meio de cultura mais apropriado, e a gente também já está trabalhando com cultura celular de hemócitos, que são células do sistema imune. E nós vamos trabalhar com alguns genes. No outro projeto, a gente já tem a proposta de genoma, e a Patrícia hoje trabalha com o genoma de abelha sem ferrão, porque vai nos permitir entender um pouco a expressão das enzimas relacionadas ao sistema imune. Como resultados parciais, nós temos 3 artigos já publicados, os 3 em revistas que são classificadas na nossa área como A1. Em 2019, a Tatiane, como primeira autora, publicou o artigo que propõe uma forma de analisar as alterações morfológicas que nós encontramos. Quem trabalha com morfologia, até pouco tempo atrás, a morfologia é assim, está alterado, não está alterado. E nós sempre fomos muito questionados, principalmente de uns anos para cá, que isso vai muito do olho do observador, e que essa interpretação ela poderia ser diferente de uma pessoa para outra. Como nós estávamos tendo dificuldade, estávamos sendo questionados por isso, e não existia nenhum padrão. O que é uma alteração problemática? O que é uma alteração que é mais simples e que pode ser reversível? O quanto de alteração no órgão pode ter? Nós não tínhamos esses dados. A proposta do mestrado, entre outras coisas da Tatiane, foi apresentar uma proposta de classificação das alterações morfológicas. Então, as nossas análises morfológicas que vão resultar desse projeto, vão usar o sistema proposto pela Tatiane em 2019. Também no mestrado da Patrícia Azevedo, ela trabalhou com a padronização de um meio de cultura para sistema nervoso, e a ideia era sempre trabalhar com identificar primeiro, uma vez que na literatura existiam muitos meios de cultura para células de inseto, que não é uma coisa normal, assim, corriqueira, vamos dizer, de ser feito. A gente encontra muitas células de mamífero em cultura. Então, nós tínhamos poucos dados e nós precisávamos ter uma ideia de qual era o meio mais apropriado para células em cultura e se eram necessárias suplementações, o que era preciso fazer. Então, a Patrícia trabalhou com isso no mestrado e já tem um artigo publicado. Então, a gente já tem a seleção do meio de cultura. Agora, a gente tem uma proposta, o Vitor já trabalhou com isso na iniciação científica, agora ele está trabalhando com o melhoramento do meio de cultura selecionado para que a gente possa estender a questão da cultura do tecido nervoso. Mas isso eu acho que ainda vai dar um pouco de trabalho para a gente, porque sistema nervoso é sempre sistema nervoso, né? E, por último, um outro artigo que nós já temos publicado, que é o mais recente,
é um dos 3 artigos resultantes da dissertação de mestrado da Nicole, quando ela padronizou um sistema para coleta de hemolinfa e possível análise dos hemócitos, porque nós coletar a hemolinfa também nós tínhamos vários dados na literatura dizendo colete dessa forma, colete de outra, para larvas, é lógico, porque para adulto é bem mais fácil, mas nós não tínhamos qual é o método mais apropriado. Então, ela padronizou qual é o método mais apropriado e padronizou também a forma de diluir, de preparar esse material para que a contagem das células, que as células fiquem individualizadas, como a gente pode ver em A e B, e evitar que nós tenhamos uma massa bastante complexa de células em que a gente não possa identificar e contar e quantificar as células do sistema imune. Tá? Nós já temos o material para o genoma, uma parte dele dos machos coletados, para a Patrícia já fazer, já enviar isso para o sequenciamento, e agora nós temos vários projetos que estão estavam, né, na fase de exposição das abelhas e que tiveram que ser interrompidos por conta da pandemia, tá? Mas em breve estaremos de volta. Obrigada. Rô, o mouse caiu. Oi. Não, já estou de volta. Ah, tá de volta? Desculpa. Levantou. Desculpa. Já levantou. Então, agora vamos passar a palavra para o professor Ricardo Ferraz de Oliveira, da Exalc Piracicaba. Malaspina, antes disso, na apresentação da Roberta, a tela ficou preta para mim. Eu deveria ver algum PowerPoint, algum slide ou não? Sim. Eu não vi nada. Eu só ouvi. Então, será que tem algum problema com o meu? Deixa eu ver, Adina. Sim? Coloca o do Ricardo aí, por favor. Professor, o senhor passou o e-mail, eu pedi para o senhor reenviar. O senhor pode reenviar, está sem anexo. Olha, não acredito. Desculpa. Não acredito. Eu mandei... Eu tentei falar, mas eu não quis interromper a Roberta. Não, imagina, sem problema. Porque eu vi que estava gravando, mas eu não vi nada de slide. Então, eu acho que só um pouquinho antes de eu falar, precisa ver se está tudo certo aí. O senhor quer tentar... eu coloco por aqui sua apresentação? Pode pôr, por favor. Tá, só um instante. Já foi. Adina, já mandei. Só um minuto, professor. Viu, Malaspina? Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Aí ela vai colocar aqui e eu tenho que ativar o vídeo ou não? Para eu aparecer. Você não tem que fazer nada. Vai aparecer aí para você. Aí você só vai pedindo para ela mudar os slides na hora que você precisar. Mas eu falo e ela muda isso? Muda. É como na praça, na sala de aula, que você pega um aluno para te ajudar. Chegou aí, Adino? Chegou, estou terminando de abrir o arquivo, só um instante.
Me avisem, por favor, se está aparecendo. Tá aparecendo, Adi, no meu tá. Tá? Então, eu só vou desligar o meu microfone. Mas aí, como é que eu falo com você para você mudar para mim? É só, vai Pode apresentando e só fala, muda, que eu vou mudando, que eu te escuto. Só falar Tá legal, eu queria saber. Ok. Esse pessoal antigo que não consegue com essas novas tecnologias, viu? É verdade, viu, Malaspina? Caipira se acaba. Eu posso começar? Pode, pode. Então, antes de mais nada, é um prazer eu estar aqui compartilhando com os presentes e os membros do projeto, do qual eu tenho a honra de participar juntamente com todos eles, em especial na figura do professor Osmar Malaspina, que é o nosso coordenador, uma autoridade nacional e internacional na área de abelhas. Eu estou muito feliz com essa participação no projeto. Nós pudemos, com essa participação, já equiparmos bastante o nosso laboratório. Muitas coisas novas foram adquiridas. Eu vou, ao decorrer dessa breve apresentação, ir detalhando tudo isso. Fazem parte do meu subprojeto, não é, da parte da qual eu sou responsável, os doutores Francinês da Conceição Oliveira Macedo, doutor Gabriel Silva Daneluzzi, e depois os 3 membros de universidades distintas, a doutora Elaine Matias Silva Zacarim, de Sorocaba, a doutora Cláudia Inês da Silva, que é da USP de São Paulo, e o professor Malaspina, Osmar Malaspina, que é da Unesp de Rio Claro. Pois bem, você pode mudar? O nosso projeto, ele se insere num contexto, como já foi dito pelo professor Malaspina, num contexto particular dentro do estudo proposto por todos nós. Ou seja, o nosso laboratório, ele é um local onde se faz pesquisa de fisiologia de plantas associadas, cultivadas sob condições de estresse. E o estresse, ele é monitorado em plantas através de modelos bioquímicos, que são os hormônios, através de modelos físicos e elétricos, né? A sinalização elétrica é um componente essencial de toda a célula, independente se ela é animal, vegetal, microbiana, ela é uma característica inerente à vida, não é? A gente costuma dizer na biologia geral que a vida acontece na água, ela é movida a açúcar e é regida pela eletricidade. Pois bem, a eletricidade é o nosso foco de trabalho. Como medir impulsos elétricos em células vegetais, não é? Então, isso demanda um equipamento muito sofisticado, muito, como que eu posso dizer? Ele é necessário que ele é muito sensível, porque é necessário que o aparelho, o data logger, o processador de dados, ele seja capaz de captar sinais de alguns milivolts quando a planta sofre um determinado estímulo, uma excitação. Então, não é qualquer aparelho que eu consigo detectar esse sinal elétrico em plantas. Então, como é que basicamente isso funciona? Eu tenho a planta modelo, a planta com a qual eu quero estudar. Normalmente, a gente cultiva essas plantas em condições ideais de crescimento, não é? De luminosidade, de luz, de temperatura, de déficit de pressão de vapor, para que elas tenham, assim, a melhor, entre aspas, saúde possível.
E aí a gente faz a inserção de alguns eletrodos de cobre, e esses eletrodos, que são mais finos do que fio de cabelo, eles são conectados num processador de dados, e ao estimular essa planta, eu consigo captar esses sinais elétricos na forma de potencial de ação, na forma de potencial de variação e outros tipos de potenciais, não é? Então, não é mais surpresa para a comunidade científica que plantas possuem potencial de ação. E o potencial de ação ele é informativo, ou seja, à medida que ele sai de um centro de origem e ele se propaga ao longo do tecido, ele carrega com ele uma informação. E essa informação, ela vai coordenar os processos bioquímicos do âmago na célula. Então, ele é extremamente importante, não é? Mas ele é muito difícil de ser captado. Por quê? Porque eu necessito, não é? Principalmente no Brasil, que ele é difícil de ser captado, seja totalmente neutralizada. Quer dizer, eu tenho que ter um sistema totalmente aterrado. O nosso prédio é aterrado. Então, são enormes barras de cobre que são ancoradas, enfincadas no solo, ao redor do prédio todo, para que qualquer ruído elétrico que venha da CPFL, da Companhia Paulista de Força Luz, não é? E isso mascara, vamos assim dizer, a nitidez do impulso elétrico. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a fazer isso, nós precisamos mudar a rede elétrica da rua, porque eram cabos de alta tensão já muito desgastados pelo sol e pela chuva. Então, a companhia elétrica, né, paulista, ela mudou todos os 600, 700 metros de linha que chegavam, faziam com que a eletricidade chegasse ao nosso prédio. E isso fez com que a eletricidade que chega até nós já seja bem limpa. Além disso, o cultivo de plantas precisa ser feito dentro de gaiolas de Faraday, que são equipamentos, ou vamos dizer assim, artifícios que isolam o campo eletromagnético dentro do interior de um laboratório, né? É comum a gente ter tomadas, lâmpadas, tudo isso gera campo eletromagnético, né? E muitas vezes aquele pulsar que a gente vê após a inserção do eletrodo não tem nada a ver com a planta, é o ruído causado por essa eletricidade. Então, a gente cultivando as plantas dentro de gaiolas de Faraday, e aí eu tenho que abrir um parênteses, essas gaiolas de Faraday foram construídas com esse projeto, e isso permite que o interior da gaiola tenha um campo eletromagnético próximo de 0 miligauss. Então, isso dá a mim a confiança de que aquela variação que eu observo após um estímulo é a planta, e não um ruído proveniente de qualquer que seja outra coisa. Além disso, para que eu possa manipular a planta, eu carrego eletricidade comigo. Então, eu tenho que utilizar, aqui onde a gente utiliza o relógio, uma pulseira eletrostática, para que eu não leve eletricidade à planta, né? Então, para vocês verem que só para obter a medida em si, já é um protocolo bastante exigente, né? É por isso que nós somos o único grupo no Brasil que faz medição de eletrofisiologia de sinais elétricos em plantas. Pode mudar, por favor. Bom, passado essa ideia, vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com abelha, né? Bom, isso tem a ver com abelha, que antes disso, deixa eu só generalizar os objetivos, que é o seguinte, eu já contextualizo a abelha nesse cenário do qual eu faço parte. Então, nós queremos registrar, não é, esse padrão elétrico entre a planta e as abelhas durante o processo de polinização,
não é? Então, a gente sabe da importância delas como polinizadores. Isso é um fato já de conhecimento de crianças, inclusive do ensino fundamental. Elas sabem da importância das abelhas que carregam o pólen, que fazem todo esse trabalho fantástico que acaba pondo a comida na nossa mesa. O que a gente não sabia era a interação elétrica da abelha com a planta. Isso é muito novo, não é? E eu já vou detalhar isso aí. Então, nós queremos registrar esse padrão variando as abelhas, não é? E aí é por isso que a gente foi inserido nesse projeto, né? O nosso subprojeto entra nessa escala, não é? A gente vai contar com o conhecimento herdado por todos os outros membros, para que a gente possa, então, fazer determinar essa relação entre a abelha e o campo elétrico, planta, atmosfera e abelha, como a gente já vai ver. E isso, não é recente. Isso assim, é uma descoberta. Pode mudar, por favor, porque essas leituras aqui podem ser feitas, né? Esse diagrama aqui, por exemplo, ele mostra muito bem, esquematicamente, uma flor em corte transversal. E aí você pode ver todas as estruturas dessa flor, e vocês podem ver que em 1978, não é, 40 e tantos anos atrás, alguém já percebeu que havia uma relação elétrica entre a abelha e a flor. Mas era pouco conhecido, não é? Agora, nessa década, que nós viemos a conhecer isso, e mais recentemente. Então, como é que funciona isso? Tem dois aspectos importantes aqui. Primeiro, é que há uma assinatura elétrica entre a flor e a espécie. Então, há uma assinatura. Isso quer dizer que há uma senha, vamos dizer assim. Uma abelha e aquela flor daquela espécie, elas têm uma comunicação elétrica muito, muito, muito sutil. Não é qualquer flor que é polinizada por qualquer abelha. Então, existe uma assinatura. Segundo ponto, já mostro um pouquinho disso, é que o processo em si da fertilização do óvulo que vai se formar em fruto, ele é de cunho elétrico. Então, é o seguinte, vamos imaginar que um pólen caia sobre o estigma. Esse pólen pode não ser um pólen viável, pode ser um pólen com problemas, pode ser um pólen defeituoso, como seria um espermatozoide defeituoso. Então, ao haver esse depósito, esse contato físico do pólen com o estigma, há uma troca de informação química instantânea que diz, entre aspas, para a planta que esse pólen é bom. Se esse pólen é bom, desencadeia-se um potencial elétrico, para vocês terem uma ideia, que percorre todo esse estilete rumo ao óvulo. E tem início o processo de respiração, que gera muita energia, e começa a preparar o óvulo para a chegada do pólen, para que haja fertilização. Então, isso é coisa de alguns anos atrás. A gente não conhecia isso, em nada desses detalhes. Então, esse estilete aqui, esse tubo polínico todo que é preenchido por água, percorre-se aí com a chegada de um pólen viável, um processo fisiológico de natureza elétrica, que vai desencadear e vai coordenar um processo bioquímico, fisiológico, que é o desenvolvimento do óvulo até o fruto. Agora, imagine que chega ali no estigma um grão de poeira, de qualquer coisa que tenha a mesma densidade de um pólen. Ele não pode desencadear uma resposta fisiológica, porque é um alarme falso, aquilo não representa
um pólen na realidade. Então, vocês percebem que essa ligação do estigma com o pólen, que é de natureza química, há uma troca de informações ali, dizendo, ó, isso aqui é sujeira, esquece, não vamos fazer nada. Não, isso aqui é um pólen, mas é um pólen que não é bom, então esquece. Não, isso aqui é um pólen viável, então vamos desencadear. Estou me colocando na posição da planta aqui, fazendo um antropomorfismo. Então, isso, por si só, foi descoberto há muito pouco tempo. Agora, essa assinatura é mais recente ainda. Então, o que acontece? Quando a abelha se aproxima da flor, ao bater a asa, ela altera a frequência do ar, ela cria uma vibração através de ondas, e essa é a assinatura para que a flor diga, opa, a abelha certa está aqui. Então, ela já começa a se preparar para receber a abelha, né, que vai ser o agente polinizador. Por favor, o próximo. Então, veja só, esse é um slide muito interessante. Olha aqui, ó, é uma imagem, vocês podem ver lá à direita da figura azul, lá em cima, eu tenho um campo elétrico, e ele vai aumentando à medida que eu chego na flor. Então, veja só, a abelha, ao voar, o arrasto que o ar causa nela, quer dizer, imagine um objeto voando, existe uma resistência aerodinâmica, não é? Contra isso. Então, esse voar faz com que haja um arrasto. E esse arrasto faz com que a superfície das células da abelha percam elétrons, e o elétron é negativamente carregado. Então, a abelha tem uma carga geral positiva. E é de conhecimento de todo fisiologista que o citoplasma de uma célula é de carga negativa. Então, se vocês imaginarem a flor, lá com uma célula, tem um campo elétrico negativo. Então, essa assinatura está justamente nessa ligação entre a abelha, que tem positivo, com negativo. Quando há esse reconhecimento, há polinização. Quando não há esse reconhecimento, quando a abelha não é a correta para a flor, ou se a flor não é a correta para a abelha, não há esse reconhecimento. Agora, acontece uma coisa a seguir que é muito interessante. Vamos imaginar agora que a flor é compatível com a abelha. Quando eles se juntam e tem-se início a polinização, o campo se neutraliza. Não é porque eu tenho positivo com negativo, o campo se neutraliza. E aí a abelha vem, poliniza e vai embora. Então, quando esse campo está neutralizado, isso é um aviso para outras abelhas que procuram uma flor para polinizar, está dizendo assim, olha, a flor está dizendo, olha, eu acabei de ser polinizada, eu acabei de ser fertilizada, eu não estou aberta para recepção para novas abelhas, por enquanto, procure outra flor. Então, vocês percebem a sutileza disso, né? E aí, vocês percebem, desculpe a sinceridade, mas a nossa ignorância, quando a gente pulveriza em massa isso, como a gente afeta esse equilíbrio tão refinado, não é? Entre a abelha e isso tudo, muitas vezes a gente pulveriza de forma, como a gente já sabe, né? Tem vários lugares que a população de abelhas, eu não vou entrar nisso porque eu não tenho competência, mas eu tenho colegas entomologistas que dizem, a população está caindo, essas coisas todas. Então, vocês podem ver da sutileza disso. E o que a gente quer fazer no trabalho? Estudar essa interação, não é? Com uma espécie específica, mas variando as abelhas. Como é o comportamento delas? E, eventualmente, essa informação agregaria a informação dos outros membros para que a gente possa justamente trabalhar o que está escrito no título do projeto, que é uma agricultura sustentável, não é? Então, sem muita delonga, sem muita conversa, eu procurei ser bem sucinto,
mas bem didático nisso, para que as pessoas que não têm essa formação possam entender isso, né? Então é isso, a gente no nosso laboratório está fazendo a relação disso. Então, por favor, mais um slide. Olha aí a maquinaria que é preciso. Então, vocês veem aqui, existe uma gaiola de Faraday, construída com a nossa laboratório. Uma gaiola dessa custa um absurdo, custa de $4.000. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso aqui. Então, a gente compra a malha, faz. Vocês podem ver uma plantinha envasada, 2 eletrodos aí, vocês podem ver, ligado num data logger, né? E isso é monitorado no sistema contínuo que nós criamos aqui. Então, vocês podem ver à esquerda, no canto inferior, um aparelho que a gente monitora fotossíntese, transpiração, tudo que a planta está fazendo, a gente está monitorando quando um sinal elétrico é enviado. Então, é uma tecnologia que é singular, não só no Brasil, como no mundo, né? Ela é realmente singular. Então, a gente está muito feliz de ter essa participação, porque isso trouxe para a gente novos desafios e novos equipamentos. Acho que tem mais um slide, por favor. Esse aí são 2 câmaras, são 2 gaiolas de Faraday, não é? Com tudo que vocês imaginam que a gente pode controlar aí dentro. A gente controla, quando cultiva a planta, né? A gente precisa controlar a radiação, déficit de pressão de vapor, que é uma fusão de temperatura e umidade, para que a gente tenha plantas saudáveis e para que a gente possa, dentro desse sistema, isolar tudo que a gente quer para fazer a variação de uma única coisa. Enfim, isso aí é o que a gente faz aqui. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Eu agradeço a todos pela paciência em me ouvir. Obrigado, Ricardo. Muito interessante essa ideia aí, essa integração. Sim. Vamos Obrigado passar pela participação, professor. Vamos passar para o Bruno, que também vem com umas tecnologias diferentes aí para acompanhar o grupo e dar um outro visual para os nossos trabalhos. Estão vendo minha tela? Não, agora não. Acho que ainda está carregando. Aí, beleza. Deixa eu abrir aqui. Cara, tá passando. Deixa eu colocar o laserzinho. Boa noite, pessoal. Tá aparecendo? Pessoal, a tela inteira? Eu vou ficar nas cegas aqui, mas se acontecer alguma coisa, vocês me avisem. Boa noite a todos. Eu sou o professor Bruno de Araras. Se alguém tiver interesse aí de acompanhar nosso trabalho, aqui é o Facebook, aqui é o Instagram do nosso laboratório, já com o QR Code. Então, o nosso subprojeto, o subprojeto 5, é o desenvolvimento e avaliação de sensores modificados com diferentes ceras de abelha e nanomateriais de carbono para aplicação em amostras de mel, na detecção de contaminantes em amostras de mel. Esse é o subprojeto 5, esse subprojeto dentro do projeto temático, ou já o projeto que entra na parte de aplicação, entre os 5 que a gente tenta pegar o que a abelha produz, tanto a cera quanto o mel, para a gente fazer as detecções. Esse projeto, então, tem participação do professor Osmar Malaspina, desse subprojeto, e da Roberta Nocelli. Engraçado que, contar rapidamente a história, porque já estamos com o tempo bem estourado, mas é que a ideia de parceria surgiu. Eu sou da área de química, eu e a Roberta, nosso departamento é bem heterogêneo, e a gente começou a trocar umas figurinhas depois do diretor do campus ter uma ideia de falar que eu acho que vocês dois são meio elétricos e eu acho que vocês dois deveriam fazer alguma coisa junto que deveria dar algo bom. E mesmo ela do meu departamento nunca tinha tido essa ideia. Então, numa conversa com o ex-diretor do campus, ele falou isso e eu fui atrás da Roberta, e aí surgiu
ideias de trabalho e uma boa amizade. Então, acho que é uma coisa muito interessante que tem que agradecer o ex-diretor do nosso campus por ele propor essa ideia, que eu não achei que teria algum tipo de link, e realmente a gente conseguiu fazer dentro de um projeto temático um link entre química e biologia. Então, como primeiro trabalho, a gente usa cera de abelha. A cera de abelha ela é interessante porque ela tem vários hidrocarbonetos, ela tem ésteres, ácidos graxos, álcoois. Então, esses grupos carbônicos aqui, esses grupos eles são interessantes para desenvolver sensores, porque a gente acaba desenvolvendo sensores com grupos funcionais, e isso é bom. Além disso, o material esse material é biodegradável, ele pode ser facilmente disperso, e isso é interessante para a fabricação de materiais, para você conseguir inserir materiais condutores, né, que é o nosso caso, que eu trabalho com eletroquímica, nosso grupo trabalha com eletroquímica, a gente consegue fazer dispersões homogêneas com isso, e a gente tem uma boa resistência mecânica após secagem da cera, e isso é um biopolímero natural, é muito interessante para aplicação. A gente tinha visto algumas coisas na literatura, e assim, diferente dos outros 3 subprojetos, pode até falar dos 4 subprojetos anteriores, nosso grupo nunca trabalhou com nada parecido com abelha, então nossos resultados são bem recentes, tá? Nós tivemos uma ideia, então, de produzir um biofilme, a gente teve a ideia da pasta, e aqui a tinta. A tinta, como vai ficar muito restrito o tempo, eu tinha alguns resultados do trabalho da Gabriela, eu acabei não colocando para a gente mostrar já resultados um pouco mais consistentes, que o dela ainda está um pouco no começo, mas já tem resultados interessantes. Mas já temos, então, 3 linhas, então, uma linha de biofilme, um filme bem fininho, uma pasta, como se fosse pasta de dente mesmo, mas no caso nosso a gente coloca material condutor, coloca o grafite, que ele é microestruturado, pode ser carbon black, que é um material nanoestruturado, nanotubos de carbono, grafeno, então a gente pode fazer essas brincadeiras com esses 3 tipos de material. Primeiro trabalho, esse é um trabalho que ele está submetido na Food Analytical Methods, esse trabalho já está em fase de correção, nós temos acho que mais uma semana ou 2 para devolver, já foi para revisão, então nós estamos com um trabalho quase aceito, esse é o primeiro trabalho, é o trabalho que começou a ser desenvolvido com o Paulo Roberto, que está aqui na sala, ele começou a trabalhar conosco em agosto. Então, a partir da chegada do Paulo, nós começamos, então, a desenvolver os trabalhos com abelhas, com ceras de abelhas e detecção de algum contaminante de mel, né? No caso aqui, o trabalho do Paulo, juntamente com o aluno Daniel, que o Daniel começou um pouquinho antes que o Paulo chegou, para poder finalizar esse trabalho, o Paulo ajudou o Daniel e o Daniel ajudou o Paulo. Daniel Cardoso, aluno de iniciação científica. Então, a gente usa cera de abelha para formar um filme fino com carbon black, que é o negro de fumo, só que esse negro de fumo é um negro de fumo condutor, e ele é nanoestruturado, para detecção de paraquat em mel. O paraquat é um agrotóxico que ele vai e volta de uso, e ele já tem vários estudos na literatura falando que existe a possibilidade de se detectar paraquat em mel. Então, a gente não pega o mel já e detecta o paraquat, a gente simula uma amostra de mel, em todos os trabalhos a gente simula nesse ponto aqui, porque toda essa parte de estudo aqui são estudos extremamente importantes para se desenvolver um sensor, simula uma amostra de mel com peróxido, com algum agrotóxico, para verificar a potencialidade desse sensor. Então, como o Paulo e o Daniel fizeram esse trabalho. Então, primeiramente, se faz a pesagem da cera de abelha, a cera de abelha da Apis mellifera, que a Roberta e o Malaspino nos cederam. A gente faz uma dispersão com hexano, a gente faz um mix disso num vórtex, dispersa esse filme fino sobre um eletrodo de carbono vítreo para verificar se tem grupos funcionais e realmente dá alguma diferença se utilizar esse eletrodo. E depois que você dispersa esse carbon black junto com a cera de abelha, a gente deixa por algumas horas essa secagem. Então, a gente fez algumas caracterizações, eu não coloquei todas aqui por falta de tempo, mas então é um trabalho completo que logo mais vai estar na literatura e vai estar disponível. Na própria biblioteca da FAPESP ele aparece, né? Estou fazendo assim com a mão que a gente está com algumas mosquinhas aqui, que eu moro no meio de um condomínio cheio de bichinhos. Então, a gente fez a caracterização estrutural, a gente fez a caracterização de composição química, a gente faz o estudo de área eletroativa, a gente vê quão condutivo é essa cera com carbon black, e a gente faz otimização de parâmetros. Então, como eu disse, a gente simulou, né, a quantidade de paraquat em mel, a gente simula essas amostras em mel, a gente fez
mel de laranjeira, mel silvestre e mel de eucalipto, com os 3 méis que foram discutidos com a Roberta Malaspina, e a gente fez essas detecções. Nós trabalhamos com concentrações bem baixas para verificar se realmente esse sensor ele é algo plausível para se detectar, porque esses agrotóxicos, mesmo em concentrações baixas, eles são nocivos aos seres humanos e outros animais. Outra parte importante do trabalho é fazer esses testes de reprodutibilidade e repetibilidade para verificar o quão reprodutível e quão a gente pode confiar nesse sensor que foi desenvolvido pelo nosso grupo. Vou passar bem rapidamente aqui, porque não são todos da área, e aqui a gente tem uma técnica que é uma técnica de voltametria cíclica, e aqui é de pulso diferencial. O que importa para a gente é que esse sinal aqui é do eletrodo modificado, de cera com carbon black, a gente consegue verificar um aumento muito substancial do eletrodo modificado comparado ao eletrodo não modificado. Então a gente vê que o filme de carbon black com cera de abelha, ele aumenta muito o sinal analítico. No caso aqui, a gente está fazendo a redução da molécula de paraquat. Aqui é uma técnica um pouco mais, como podemos fazer uma analogia, ela é uma técnica ela é mais fina, ela faz alguns descontos e ela nos dá um sinal, que vocês podem observar entre aqui e aqui, vocês vão ver um sinal mais limpo, um sinal maior. Isso aqui é mais fácil para a gente verificar com o equipamento. Então, você pode observar que temos aqui o eletrodo não modificado e aqui o modificado. Então, com esse aumento de sinal, a gente mostra que o sensor ele é legal para fazer as aplicações. Fizemos, então, caracterizações, a gente observa que o filme de cera, o filme fino de cera, ele forma como se fosse um lençol enrugado, né? E quando a gente faz a dispersão com carbon black, que são nanopartículas, que ele é um material nanoparticulado, ele forma um grande emaranhado entre cera e material condutor. A gente fez esse teste que a gente faz de área superficial, só que a área superficial do eletrodo modificado ela é menor que o eletrodo não modificado. Então, por que ele conduz menos e dá um sinal maior, como aqui? Então, a gente acha que os grupos funcionais que a gente tem, que a abelha produz na cera, ele faz com que ajude a conseguir absorver mais paraquat na superfície do eletrodo. Então, a própria abelha fazendo todo o trabalho dela todos os dias lá, fazendo a cera, a gente vai conseguir tirar a cera, e a cera ela tem um bom caráter de aplicação para sensores, mesmo fazendo um certo bloqueio na superfície, mas ela tem grupos funcionais que favorecem esse tipo de medida. Aí a gente faz outras técnicas de caracterização, como usa a voltametria cíclica com um pouco mais de calma, igual aqui é só com um eletrodo, aqui são vários, aqui a gente usa impedância eletroquímica, só para fazer o entendimento desse trabalho. Depois de estudar todos os parâmetros, a gente faz o levantamento da curva analítica, que isso aqui é a zona de trabalho, é daqui que eu consigo falar que esse sensor ele é confiável. Então ele é confiável de 5,10 a menos 7 a 7,510 a menos 6 mol por litro de paraquat. Um segundo trabalho, a gente colocou a revista a definir aqui, mas o Paulo ele tem interesse de submeter isso aqui na Journal Electroanalytical Chemistry, que tem um volume especial para um congresso que o Paulo e a Cristiane vão tentar ir, se voltar, né? Se tivermos vacina, eles vão tentar ir para o Uruguai, caso não, vai ser online, e eles vão tentar aplicar isso aqui, porque eles já fizeram a inscrição. O Paulo, então, desenvolveu um sensor, fazendo um eletrodo de pasta de carbono, nesse caso. O pasta de carbono, igual eu falei, é uma pasta de dente com material condutor, e a gente fez uma modificação com cera de abelha. E então, a partir dessa modificação com cera de abelha e grafite, a gente colocou outro modificador, que é o azul da Prússia. O azul da Prússia ele é muito interessante, que ele é um hexacianoferrato e ele pode detectar, ele é sensível para detecção de peróxido. Então, a gente tem, no primeiro caso, no primeiro trabalho, um filme fino. No segundo trabalho, uma pastinha com cera e grafite para detectar o azul da Prússia. Então, aqui todos os parâmetros, o Paulo faz o estudo de qual a melhor variação de grafite, qual a melhor variação de cera, e aí você faz toda a otimização para poder começar a colocar o azul da Prússia em cima do eletrodo. Então, colocando rapidamente os passos, faz a diluição, você mistura, e aí você coloca a cera de abelha junto na pasta, junto com o grafite, para depois, posterior, detecção de peróxido nesse segundo trabalho. Então, nós também, como todo trabalho de sensor eletroquímico, a gente tem que fazer otimização. Então, a gente faz todas as otimizações e caracterizações para fazer o entendimento do trabalho. No caso aqui, outro interessante marcador é o biomarcador, ou mesmo
muitas pessoas usam, infelizmente, peróxido para fazer a modificação do mel para poder vender e ter mais lucro. E você pode, então, nós fizemos um sensor para detectar uma curva analítica de 1,10 a -6 a 1,10 a -4 mol por litro, para detectar realmente quantidades bem baixas do peróxido. Nesse caso, também foi feito uma simulação de amostra também, que o nosso caso aqui é sempre focar na aplicação, né, que a gente faz, mas mostrar que temos potenciais candidatos para desenvolvimento de sensor, igual no caso anterior. Já mostrei, a gente faz teste de voltametria cíclica para verificar qual a melhor concentração. A gente vê que faz o teste tanto de massa de grafite quanto de massa de cera. Faz todas as caracterizações por voltametria cíclica e também por impedância eletroquímica, faz a caracterização por microscopia, que dá para ver, ó, bem bonitinho no final, com uma organização muito melhor que no trabalho anterior, né, porque aqui é grafite com a cera e depois a gente faz o depósito. Esses pontinhos pequenininhos aqui são o azul da Prússia, que forma em cima da superfície do eletrodo. E esses azuisinhos, com o azul da Prússia, esses modificadores que vão dar esse aumento de sensibilidade e ser detectável o peróxido. Foram feitos testes na presença de peróxido. O interessante é ver isso aqui, ó, esse aumento, tanto na corrente de redução quanto na corrente de oxidação. Esses dois aqui estão mostrando para mim, comparado com o eletrodo não modificado, a gente tem um aumento. Então, isso aqui é muito interessante. A gente pode usar, então, a cera de abelha no lugar de outras ceras que a gente usa, como parafina, por exemplo. E aí você tem um baixo custo e você tem o uso de um material que teoricamente, não temos muitas aplicações para química e eletroquímica, e a gente vai começar a transformar esse material num material aí com potencial para química analítica. Esse aqui é um trabalho, eu não coloquei nem nome aqui, mas é o trabalho do Ian com o Paulo também. O Ian, aluno nosso de iniciação, ele quer esse terceiro trabalho. A gente está fazendo estudos para comparar a parafina, a carnaúba, o breu e a cera de abelha. Então a gente faz um trabalho para mostrar, um terceiro trabalho, mostrando que as ceras de abelha, diferentes ceras de abelha com as outras ceras de mercado, elas têm, realmente a gente pode colocar a cera de abelha como potencial aplicação para esse tipo de material, no caso sensor, né? Então a gente faz no trabalho igual ao do Paulo, faz a mistura de grafite com cera, e aí a gente, nesse caso, nesse terceiro trabalho, a gente faz a modificação com ceras diferentes e faz a comparação. O interessante, aqui, só para mostrar, eu não coloquei nos trabalhos anteriores, mas a gente sempre faz um sisteminha com um potenciostato. O potenciostato nosso, o último, foi adquirido com o dinheiro, com a verba do projeto temático, que é o potenciostato 204, que é um potenciostato bem moderno e bem robusto. A gente sempre trabalha, então, com o sistema de 3 eletrodos. O eletrodo que a gente vai usar é o eletrodo de trabalho, que faz todas essas modificações e aplicações que eu disse. Geralmente se usa um eletrodo de platina e um eletrodo de referência, que no caso agora a gente não vai discutir. Aqui foram os primeiros resultados interessantes que o Ian teve. Infelizmente a pandemia nos fez parar com o trabalho. Agora esperamos que nos próximos meses possamos voltar. Mas a gente fazendo uma variação de cera, a gente tem uma modificação da resposta eletroquímica. Com certeza a parafina ainda é melhor, mas nesse gráfico aqui a gente já começou a fazer a variação de cera. Com a variação de concentração de cera, a gente estava começando a chegar num perfil de parafina. Então quer dizer que a gente vai conseguir, muito provavelmente, fazer um sensor com cera de abelha muito parecido com a parafina, como já é provado no trabalho do Paulo Roberto, no trabalho anterior para peróxido. Só para fechar, alguns projetos ligados, né, ao subprojeto 5, é o projeto do Paulo de pós-doutorado. O do Luiz, a gente colocou algumas propostas de modificação, talvez poderemos usar também para fazer imunossensores, a Jéssica também. Trabalho da Rafaela com modificação com carbon black, compostos metálicos, e a Gabriele, como eu disse, por falta de tempo não vai dar para mostrar, mas ela está fazendo uma tinta condutora usando cera de abelha. Estamos em testes iniciais, porque é um pouco mais complicado você pensar numa pastinha mais ou menos com caráter de igual um tinta guache, né? Demora um pouco mais para chegar na consistência que a gente precisa. O trabalho que a gente estava começando com a Roberta é um trabalho de detecção colorimétrica, que eram umas ideias que a gente tinha, mas a pandemia nos bloqueou. Esperamos que nos próximos
meses aí possamos voltar para fazer detecção colorimétrica a partir depois da ingestão de agrotóxicos pelas abelhas. Alguns artigos publicados já de maneira indireta, o projeto eles já favoreceram nossos trabalhos, então temos aqui 9 trabalhos, a maioria são trabalhos de revista A1, essa aqui, por exemplo, é uma revista de impacto 10,5, mais ou menos. Então, nós temos várias revistas aí que a gente está conseguindo publicar com o auxílio do projeto temático, porque ele também auxilia nos outros braços dos projetos, né, que já estavam em andamento, como auxílio de compra de reagente e possibilidade de discussão com os novos integrantes do laboratório e também com os novos pesquisadores que a gente está fazendo parceria. Gostaria de agradecer ao nosso time aqui, falta colocar os novos que chegaram depois do projeto da Covid, tem mais 3 chegando, um de pós-doutorado e 2 de doutorado. Gostaria de agradecer a Roberto Malaspina pela oportunidade de discussão de trabalho, está sendo muito, para mim, positivo, com 2 pessoas de áreas diferentes, isso para mim é muito interessante, colaboradores aqui, um monte de gente do monte de lugar do Brasil, que sem eles a gente não consegue fazer o trabalho rodar, fazer essas publicações e todas as discussões científicas, a molecada que está no nosso grupo, aqui tem alguns que já saíram, outros já chegaram, então é uma foto um pouquinho, está ficando antiga já, né, que foi do final do ano, mas é válida ainda. Gostaria de agradecer ao CCA, programa de materiais, ciências materiais, que eu sou credenciado, e o PPG Biotech também sou credenciado. Esse programa aqui é de Sorocaba e esse aqui é de São Carlos. Agradecimento também, eu acho que toda vez que eu faço uma apresentação, eu tenho o dever de apresentar e agradecer CAPES, FAPESP, CNPq, que cada uma dessas estão, pelo menos, em algum projeto hoje, financiando o meu laboratório, tá bom? Obrigado e passo a palavra para o Malaspina. Bruno, muito obrigado. Bastante interessante aí os resultados e a novidade de integração diária, né? Que é uma coisa bem diferente. Perguntaria aos participantes, se alguém tem alguma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar, muito tranquilamente. Eu olhei aqui no chat e não tem perguntas no chat. Então, podem abrir os seus microfones e perguntar quem tiver alguma dúvida. Alguém? Eu tenho uma para o Bruno. Vamos lá. Bruno, como que dá para a gente fazer uma correlação com esses seus detectores aí de detectar um agrotóxico na cera? Eu consigo fazer uma... Se a gente fizer uma... Porque uma das reclamações dos apicultores, e que não tem confiabilidade nenhuma, é cera contaminada por agrotóxico. E quando eles colocam na colmeia aquela cera que eles adquirem no mercado, eles colocam lá dentro, e se a cera é bem contaminada, acaba matando as abelhas e não vai para frente, ou contaminando o mel. Então, eu queria saber se tem uma coligação disso, e se isso pode se tornar mais barato do que os métodos que tem aí no mercado. Certo. E mais robusto. Primeiro, a gente faz a simulação nesses pontos ainda de trabalho. Eu acho que assim, com a HPLC junto com a detecção eletroquímica, eu acho que seria fantástico. A gente conseguiria. Para fazer, se a gente fizer com 2 equipamentos junto, aumenta o mesmo custo, mas a gente tem possibilidade de fazer essa detecção. Essa sua ideia é uma ideia boa de trabalho. Acho que o Paulo Roberto está até aqui, tá aqui ainda, se ele não caiu, que às vezes a internet nossa cai. Paulo Roberto, uma boa ideia de trabalho aí, fazer o... Não tinha pensado em fazer detecção só tínhamos feito a detecção em mel, mas dá para fazer extração. Extração sólido líquido, essas coisas é possível fazer, é um trabalho para... Como a cera é só carbono, digamos assim, né, uma grande cadeia de carbono, acho que é bem tranquilo, acho, né? O Paulo falou, dá para fazer meio orgânico, mas dá para fazer às vezes extração, Paulo, e a gente faz uma redissolução depois, entendeu? Dá para pensar. É algo se fazer. Acho que você deu uma ideia boa agora que a gente pode usar nos próximos trabalhos. Eu acho que é inteligente a ideia. Acho que dá para se fazer. O que eu falo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com chegar na aplicação, principalmente nesses trabalhos. A gente não chegou ainda nisso, mas eu acho que é algo que tem um bom caráter de aplicação no futuro, desde que se haja nesse tipo de trabalho. Diferente daqueles trabalhos que trabalham com sensor, com imunossensores, sensores de DNA, esse precisaria de um equipamento junto, mas dá. Acho que a ideia foi excelente. Ela vai emprestar para a gente? Porque isso no mercado é muito comum, viu? A adulteração é comum a adulteração com parafina e é comum a
a presença de agrotóxico. Legal, isso é interessante, dá para a gente pensar assim. Talvez fazer uma diferenciação da parafina com a cera também é outro trabalho que daria. Sim. Uma separação estatística com voltametria cíclica mesmo daria, viu? Acho que daria, uma ideia sua é boa também, de fazer a separação e mostrar estatisticamente. Aqui tem parafina, aqui não tem parafina. Só para dizer, essa semana eu recebi uma amostra de cera aqui no laboratório, para dar uma olhada, porque tem um padre que faz vela não sei quantos anos com a cera. E aí ele comprou uma cera em algum lugar, e aí o que acontece? Na hora que ele acende a vela, em vez de escorrer direitinho, ela vai esfarelando. Entendeu? Ela vai esfarelando. E ele queria saber exatamente o que tem naquela cera que não dá a qualidade da vela que ele tinha. E ele disse que faz vela há 50 anos e que não tem mais cera de qualidade no mercado para ele fazer vela. Então, a sua ideia, são duas ideias de trabalho que você deu aí, que são, acho que a gente pode pensar, discutir com a molecada aí, que dá para fazer alguma coisa. Por exemplo, o trabalho do Ian que eu mostrei, ela é muito característico. A parafina ela vai dar uma carinha e a cera outra. Até se chegar na cara da parafina, demora um pouco, mas se dá no meio do caminho, separar e começar a diferenciar uma da outra, daria, e seria um outro trabalho. Tá bom, beleza, obrigado. Alguém? Perguntas? Alguém mais? Roberta? Não, acho que está tranquilo. O pessoal não colocou nenhuma pergunta aqui hoje. É que esses Perfeito. dois últimos projetos não é muito afeito à nossa área, por isso o pessoal começa. O que esse pessoal está falando aí? Essas coisas que o Ricardo fez aí, o que esse pessoal está falando? Eu acho que é uma boa possibilidade, gente. Acho que assim, abrir a interação e a discussão, acho que nunca, foi o que eu falei agora no comecinho. Acho que nunca na minha vida eu falei, vou fazer um trabalho com a Roberta, apesar de achar muito legal o trabalho de vocês, eu nunca achei que teria alguma coisa a ver. A gente começou a sentar e rabiscar, e saiu uma maluquice e veio uma coisa super bonita. Já temos 3 trabalhos, um praticamente publicado, e discussão com a Roberta não para, depois que a gente começou. E muitas ideias, Ricardo, aquela foto que você mostra lá da abelha no voo lá, aquilo você consegue fotografar? O microfone está fechado, Ricardo. Consegue. Todo aquele campo a gente vê. Inclusive, eu ia tentar, é que eu não consegui achar. Tem um vídeo que mostra aquilo, sabe? Tem vários vídeos já que mostram. E ele, quando a abelha se aproxima da flor, se você usar um sistema de amplificação de som, você transforma aquele campo em som. E você vê que a hora que ela deixa o som, o campo some o som, sabe? É muito, muito, muito bacana. E essas imagens você faz na gaiola, Ricardo? Oi, bem. As imagens você faz na gaiola? As imagens, sim, a gente tem a câmera dentro da gaiola, né? Então, ela é acoplada. Então, você obtém simultaneamente os valores tal, e as imagens, sim. É porque é interessante, porque por causa do sistema de orientação das abelhas, né? E eu achei realmente no começo, quando a gente falou, que elas não fossem voar na gaiola. Bom. Então, eu construí tudo, não é? Nós temos tudo construído, com auxílio e tal, daí, mas eu não fiz nada com a abelha ainda, porque eu passei a boa fase construindo as coisas, comprando os equipamentos, ligando eles todos, tal. Agora, a gente vai passar para a etapa de ter as abelhas, mas elas voam dentro da gaiola, sim. Isso eu sei que voam porque é de outros estudos, né? Agora a gente tem que começar a fazer essa parte do estudo, sim. Tá. Eu fico imaginando você ter que fazer isso para cada espécie de flor e cada espécie de abelha. Então, você veja, por exemplo, para dar um resultado. Você veja, por exemplo, eu acho que não, hein? É a complexidade que isso é na natureza, né, Malaspina?
Mas eu não acho que cada uma dê um resultado. Por exemplo, se você pegar a abelha generalista que visita várias flores diferentes, então. agora, especialista, eu acho que pode dar. Se você pegar a espécie de abelha que tem uma relação muito próxima com um único gênero, ou com uma única família de plantas, aí eu acho que sim. Sim, eu também concordo. Eu acho que é isso que a gente quer buscar. Mas isso mostra a sutileza do processo, né? Como que é delicado. Bom, a gente já sabia não precisa ver isso para saber, mas como as coisas são muito bem articuladas na natureza, né? Enfim. Beleza. Mais alguém tem pergunta? Não, ninguém. Bom, se ninguém tem pergunta, Roberto, você quer falar alguma coisa para a gente fechar? Não, só queria agradecer a todos. Fiquem atentos às nossas propagandas. Em breve nós faremos, como eu tinha dito. Agora acho que a ideia é os alunos, Dayana, Paulo, os pós-doutorandos relacionados ao projeto, falar um pouco do projeto deles. Mas aí agora a gente dá um tempinho e aí a gente pensa numa data. Bom? Maravilha. Então tá. Obrigada, pessoal. Boa noite. Abram as câmeras, por favor, para as meninas tirarem as fotos. Uma foto. Muito obrigado. Abram as câmeras. Tira foto, gente. Tira foto. Tira uma foto. Pessoal tímido, liga aí, gente. Liga a câmera, pessoal. Vamos, gente, ligar as câmeras? É tão fofinho isso. Vocês são bonitos. Lá, aí, o povo tá saindo e ninguém nem liga. Liga a câmera, tá vendo? Tô tirando as fotos aqui. Isso. Você também tem que aparecer. Mas pra mim eu não apareço, né? Na hora que eu tiro. Perfeito, gente. Ok, boa noite para todos. Boa noite. Agora, boa noite, nossa, já estão 1-0 pro Corinthians, viu? Tchau, gente. Que a gente tem outro. Vamos para a reunião, Bruno. Bom, você manda para mim o link, Roberta, no outro que eu não tô achando. Viu? De novo? O juizão ajudou? Jô de novo. O juizão ajudou de novo? Não, foi lindo. Tchau para vocês, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.